Há algo profundamente sedutor na ideia de uma terra repleta de ouro, onde cada pedaço de solo brilha como se fosse puro metal precioso. Eldorado, uma lenda que atravessou os séculos, alimentada pela imaginação de milhares de pessoas e que ainda hoje continua a nos fascinar. Mas o que de fato sabemos sobre essa cidade perdida de ouro? Neste vídeo, vamos explorar toda a história por trás de Eldorado. Uma busca que não só teve como cenário a selvageria das Américas, mas também revelou o que há de mais profundo na alma humana. A incessante busca por riqueza, poder e, talvez, a promessa de um paraíso perdido. E ao fazermos isso, podemos refletir sobre o que Eldorado significa para nós hoje. Para entender a origem de Eldorado, precisamos voltar no tempo, mais especificamente ao século XVI, quando os primeiros europeus chegaram ao que hoje conhecemos como a Colômbia. Mas a lenda de Eldorado não começa com os conquistadores espanhóis. Ela nasce muito antes, com o povo muisca. Os muiscas eram uma civilização avançada e próspera, conhecidos por sua habilidade em trabalhar o ouro. Mas mais que sua arte, o que os tornava fascinantes era o culto ao ouro. Eles acreditavam que o ouro era a manifestação do divino. Eldorado, ou o Homem Dourado, era o líder de sua tribo, um rei que, segundo relatos, se cobria de pó de ouro e se banhava em um lago sagrado, oferecendo ouro aos deuses. Este ritual era tão impressionante que os exploradores espanhóis, ao ouvir essas histórias, não demoraram a transformar a figura do Rei Dourado em uma cidade inteira de ouro. A promessa de Eldorado, uma cidade inteira de riquezas além da imaginação, logo se espalhou pela Europa como um eco sedutor de uma fortuna intocada. O ouro representava algo além do material. Para os muiscas, era a representação de sua conexão com o divino e a natureza. Ao se cobrir de ouro, o rei fazia um tributo aos deuses, mas, para os europeus, esse ouro se tornaria sinônimo de poder, riqueza e status. A ideia de um lugar onde ouro era abundante parecia surreal, quase mítica. Os conquistadores europeus, sedentos por riqueza e poder, passaram a acreditar que tal terra realmente existia. E foi assim que o mito de Eldorado nasceu e se espalhou. Em 1536, o espanhol Gonzalo Jiménez de Quesada liderou uma expedição nas terras altas da Colômbia, acreditando que o ouro prometido estava ao alcance. Ele cruzou montanhas, enfrentou doenças tropicais e enfrentou ataques de tribos locais. Mas, como muitos outros, não encontrou Eldorado. Os relatos de Quesada, assim como de outros exploradores, começaram a preencher os vazios da lenda com detalhes fantásticos. O ouro perdido se tornou o foco da obsessão de muitos. A história de um reino dourado tornou-se uma obsessão crescente e a busca por Eldorado transformou-se em uma verdadeira febre, atraindo exploradores de toda a Europa. A busca por Eldorado tornou-se uma corrida implacável. Mas, à medida que a busca avançava, uma realidade muito mais sombria se revelava. A selva era traiçoeira. Os nativos resistiam, e a doença, a fome e a morte eram companheiras constantes. Durante essas expedições, os exploradores enfrentaram doenças tropicais, malária e outras epidemias que dizimaram suas tropas. Muitos morreram nas selvas impiedosas, enquanto outros se perderam em territórios desconhecidos. No entanto, mesmo diante da morte e do fracasso, o mito de Eldorado permanecia inabalável. Ao longo das décadas seguintes, outras expedições se arriscaram, muitas delas alimentadas por promessas de riqueza e por mapas inacabados. Nenhuma delas trouxe algo mais do que frustração e decepção. O ouro prometido nunca apareceu, e o que restou foi um rastro de exploração e violência, com nativos sendo subjugados e mortos, e milhares de vidas perdidas na selva. O mito de Eldorado, em vez de ser desmascarado,
se tornava cada vez mais forte, alimentado pela crença de que a Cidade de Ouro estava apenas além do horizonte, esperando ser descoberta. Mas o que Eldorado realmente representa? Para os exploradores espanhóis, era uma cidade, talvez uma ilha perdida, cheia de riquezas que poderiam mudar o destino de suas vidas. Mas, em um nível mais profundo, Eldorado também simboliza algo que talvez nunca possamos tocar. A lenda de Eldorado fala sobre a busca incessante pela riqueza e poder, mas também sobre os limites da ambição humana. Ela é uma representação daquilo que nunca conseguimos alcançar, daquilo que está além de nosso controle. O ouro de Eldorado não era apenas um metal precioso. Ele era o sonho, o símbolo de uma perfeição intocada. O mito se solidificou, e muitos acreditaram que a busca por Eldorado era o caminho para a felicidade eterna, o prêmio final para aqueles corajosos o suficiente para seguir seus passos. Mas a busca de Eldorado também levanta uma questão essencial. Até onde estamos dispostos a ir para alcançar o que desejamos? Os conquistadores espanhóis estavam dispostos a arriscar tudo, suas vidas, a vida de seus homens e a dignidade dos povos nativos, tudo em nome de uma lenda. Eldorado tornou-se a personificação da busca insaciável pela perfeição, pela riqueza que poderia transformar suas vidas e os torná-los imortais, não só na memória de seus descendentes, mas na história. Mas por mais que as expedições se multiplicassem, a cidade nunca foi encontrada. O que restou foram ruínas, mitos e a reflexão sobre a própria natureza humana. Enquanto as expedições falhavam, um novo tipo de exploração surgia. Eldorado se tornava um mito, algo que transcende a busca material. Ele se tornava uma metáfora para nossa própria insatisfação, para a perpetuação do desejo de mais, que nunca nos permite parar e apreciar o que realmente temos. Os espanhóis, com suas ambições e sonhos de grandeza, foram incapazes de ver que o verdadeiro ouro de Eldorado estava no aprendizado e nas riquezas espirituais que poderiam ter adquirido com o respeito pelos povos indígenas e o conhecimento da terra. O fim das expedições não significou o fim da lenda. Mesmo após séculos de fracasso e decepção, Eldorado continuou a ser uma referência. O mito permaneceu vivo em várias culturas, sendo citado em obras literárias, músicas e filmes. A ideia de Eldorado evoluiu. Não mais uma cidade perdida, mas um símbolo da busca infinita por algo que nos escape. Hoje, Eldorado continua a nos fascinar. Não porque acreditamos que exista uma cidade perdida de ouro, mas porque ela nos questiona. Ela nos faz refletir sobre nossa própria busca por riquezas, felicidade e sucesso. Até que ponto estamos dispostos a ir para alcançar algo que talvez nunca possamos tocar? Será que, ao buscar a nossa versão de Eldorado, não estamos apenas nos perdendo no caminho? Eldorado pode nunca ter existido da maneira como os conquistadores imaginaram, mas talvez ele nunca tenha sido uma cidade ou uma terra física. Talvez o verdadeiro Eldorado esteja em nossa mente, no sonho que nunca morre, na busca incansável por algo melhor. Ou quem sabe Eldorado é simplesmente a nossa capacidade de sonhar, de imaginar um mundo melhor e mais próspero, mesmo que nunca cheguemos até ele. O que sabemos é que, de alguma forma, Eldorado vive em cada um de nós, em cada sonho, em cada ambição, em cada passo dado em busca de um futuro melhor. E talvez seja essa busca que realmente nos torna humanos. Gostou de conhecer toda a história por trás de Eldorado? Se sim, inscreva-se no canal, deixe seu comentário compartilhando o que você pensa sobre a busca por Eldorado e como ela reflete nossas próprias jornadas. Vamos continuar essa conversa. Até a próxima.